TV Marte, contato pelo Zap 15 997 72 51 56. Olá, meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. TV Marte, de Tietê para o mundo. Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mais uma semana e olha só! Segunda-feira foi Dia Internacional da Mulher e sábado será... Parabéns para nós, Programa Mulher. E hoje vai ser um programa muito especial, porque o nosso amigo e doutor Paulo Cudo está com a gente e vai falar sobre um assunto muito importante, então não saia daí, eu volto já. Então, olha quem está aqui do meu lado hoje, gente do céu, com um assunto muito importante, mas antes disso, eu vou lembrar de uma coisa que aconteceu há um ano atrás, que eu fui num programa e fizeram fazer um bolo sem fermento. Ai, vocês lembram disso? Eu lembro até hoje. Lu, me aguarde, porque logo, logo eu vou aí fazer uma brincadeirinha com você, ou trago você aqui para a gente falar sobre assuntos assim variados. E aí, doutor, tudo bem? Tudo bem. Aquelas mudanças assim drásticas, né? Como que você tá? Tudo Quanto ótimo, tempo, né? Graças a Deus, bastante tempo. E falando dessas datas que a companheira Valéria disse, dia 8, Dia Internacional de Você e das Mulheres, dia 10 o programa vai pro ar, dia 13, 2 anos de aniversário do programa, é isso? E dia 12 de março é aniversário da pessoa que vos fala aqui. Pois é verdade, né? Vai ter bolo verde. Sabe por que bolo verde? Porque ele é um palmeirense verde. Eu não vou falar roxo, né? Porque não vai ficar legal. É um palmeirense verde. Ele ainda não amadureceu. Ele continua verde. Mas, falando em verde, falando em tudo isso, vamos falar sobre um assunto muito sério, né? Que é a visita ao ginecologista em momentos de pandemia. Como que tá isso? Sim. O que eu respondo pelos meus colegas ginecologistas é que nós nunca deixamos de atuar. Primeiro, que na parte da obstetrícia não há como parar. A gestação, a semana vai se evoluindo, vai se progredindo. E na parte da ginecologia, nós também ficamos sempre atentos. Ou em loco no consultório, ou através da telemedicina, ou através de mensagens via WhatsApp, por exemplo. Hoje foi muito comum, há um ano atrás, no pico da pandemia, nós solicitarmos exames e recebermos os exames através do WhatsApp, por exemplo. Hoje nós temos também à disposição de vocês a telemedicina, em que nós fazemos as consultas no horário marcado, na plataforma localizada, em relação para não deixar de acompanhá-las, né? Ai, desculpa, eu ri. Eu já sei o que estão pensando, porque já houve casos, né, de colegas que recebiam, né, via plataforma o problema ginecológico da mulher. Pois né? Imagina tirar foto, doutor, eu tô com esse problema. E foi uma das circunstâncias que isso ocorreu nessa pandemia. O que nós queremos dizer é que houve uma baixa procura, principalmente que eu comentei com você, de um pré-natal de alto risco, em que a paciente, no ato do pré-natal, somente havia 2 consultas na carteira do pré-natal. Isso é muito Isso perigoso. É um risco muito grande. Ou seja, a maior parte do pré-natal foi eu pedindo exames através da rede social, WhatsApp, Messenger, e ela me enviando os resultados dos exames. Mas nós respeitamos, na época, através da mídia, através do susto, né, em relação a essa pandemia do Covid-19. Mas o que eu acho interessante, que nós estávamos comentando antes, que as mulheres, as pessoas, elas deixam de ir num consultório que tem muito menos gente e vão no pronto-socorro. Como é isso? Sim, é muito bem pensado, porque... por incrível que pareça, por mais que os pronto-socorros orientaram em relação a só procurar em casos de urgência,
As pacientes chegavam no pronto-socorro para mostrar resultado de exames para os colegas. Exame de urina, por exemplo, no estado de Papa Nicolau, onde o foco no hospital hoje realmente é muito mais cauteloso, é muito mais perigoso. E lembrando que nós estamos na segunda onda da pandemia, em que todas as UTIs estão novamente lotadas, né? Recebi a notícia agora, vindo para cá, que a Santa Casa de Sorocaba está com 100% das UTIs lotadas. Então, é o que você falou, deixaram de ir no local seguro, que os consultórios estão seguindo sempre as regras da vigilância sanitária e se expondo a um foco muito mais perigoso, que é o pronto-socorro da sua cidade. Mas me diz uma coisa, tudo bem, mas isso daí não teria como ser orientado através da Secretaria de Saúde para que as mulheres, elas viu, é um pré-natal, né? Não teria como pegar, ou tanto até os problemas ginecológicos, não tem como pegar e orientar essas mulheres, porque isso é muito perigoso, né? Sim, e cabe a cada município a responsabilidade dessa orientação através da Secretaria de Saúde. O que eu falo é na prática, né? Lembrando vocês que eu faço pré-natal de alto risco no CEMEM em Tatuí, em que não houve nenhuma baixa da taxa de adesão dos pré-natais de alto risco de Tatuí e região. Ou seja, foi orientação da Secretaria de Saúde que havia uma segurança total e elas sentiram isso. O isolamento social, os horários muito espaçados uma da outra, e nós conseguimos, eu tive que expandir meu horário porque as consultas eram espaçadas, então realmente não havia aquele movimento de consultas que havia antes. Então, todas as nossas pacientes de alto risco foram cumpridos o cartão do pré-natal. No mínimo, 9 consultas de pré-natais. Ah, sei. E me diz uma coisa, tá? Como que estão as DSTs? Com essa pandemia, houve um aumento estratosférico em relação a isso. Verdade? Né? Por mais que a gente oriente, ninguém sabe ainda a causa, porque o isolamento social significa que devam ficar em casa, né? Mas também essa pandemia surgiu vários fatos a nível da sexualidade. Vocês sabem através da mídia, casais de rotina em plena pandemia brigavam mais, aumentou o número de violência do lar no meio da pandemia por estar mais em contato, e também houve o maior número de relações sexuais, pelo que nós estamos vendo, primeiro, pelo aumento dos partos que estão surgindo agora. A maternidade onde eu atuo está lotado, é impressionante. E aumento das DSTs. O que aumentou essas DSTs? Ninguém sabe se por algum corrimento, alguma infecção vaginal e pela pandemia não foi procurar os médicos, ou então pela multiplicidade de parceiros que hoje a gente sabe que tem. Nós sabemos que em vários locais da nossa cidade, Serquilho, eu passei um pouquinho em frente na entrada de Serquilho vindo de Boituva, havia um barzinho lotado. Ou seja, os jovens não pararam, não honraram esse isolamento social. Vídeo que vocês viram hoje em festas de carnaval. Clubes, locais lotados de jovens sem proteção nenhuma. Ou seja, então, esse boom que aconteceu em relação a isolamento fora de controle, que não foi cumprido o isolamento, aumentou o número de gestações e o número de doenças sexualmente transmissíveis. Agora me diz uma coisa, tá? Me veio agora na cabeça o seguinte: esse isolamento, eu concordo, tudo, mas isso daí não mexeu com o emocional, baixando a resistência e fazendo com que, principalmente na mulher, ocorre uma maior proliferação de candidíase ou de outros corrimentos através do emocional. Baixou resistência, vai pegar justamente a bonitinha. Que também é um dos fatores, né? A parte da imunidade é muito vinculado com o sistema emocional, conforme você mesmo referiu. Baixou a imunidade, o meio vaginal fica propício a infecções de repetição. E a mais comum que hoje nós temos é realmente a candidíase. Então. E me diz uma coisa agora, vamos falar assim, ó. As orientações que os ginecologistas dão é para ir
né, normalmente, no médico, tudo. E lá no consultório, você tem percebido uma alteração no emocional das suas pacientes? Como que tá isso daí? Porque a mulher, ela tem geralmente a mulher cuida de pai, de mãe, cuida de filho, cuida de marido, cuida da casa, tem que fazer todas as... E como que tá isso daí? Tá sendo uma pressão muito grande para a mulher? Está sendo uma pressão muito grande. Primeiro que o próprio isolamento já é uma pressão para a mulher. A mulher fica sobrecarregada. A mulher começou a trabalhar no sistema home office em casa, mas cuidando do marido, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando da limpeza e alimentação. Então sobrecarregou muito a mulher aquele tempo hábil que ela tinha de sair de casa e ir para o seu local de trabalho. E é nessa época de pandemia que surgiu várias formas de hoje justificar essa pandemia a nível emocional, a nível sexual, a nível de violência. Surgiram vários fatores novos porque nós estamos vivendo a nossa primeira pandemia. Nós, inclusive vocês, eu como médico, a nossa primeira pandemia que estamos vivendo. E nessa parte emocional nós vimos realmente uma desestrutura familiar pela proximidade da família, por incrível que pareça, né? Ou seja, o resgate daquele, então nós vamos ficar juntos, almoçarmos juntos, jantarmos juntos. Vimos que alguns lares desestruturados não ocorreu isso. A pandemia serviu justamente para alargar essa desestrutura, esse arranjo familiar. É a mesma coisa que acontece quando ocorre uma doença muito séria, vamos dizer assim, um câncer, né, na família. E a família já está desestruturada, em vez de unir a família, separa, né? Separa, é a mesma coisa. Separa. E o que nós vemos hoje vocês estão vindo aos muitos nas redes sociais. Semana passada, no pronto-socorro onde eu trabalho, um grupo de jovens foram alcoolizados no pronto-socorro, em que virou meme isso daqui, né? Houve uma grande festa em Santa Catarina, em que uma adolescente falou o seguinte: me entuba, né? E essa adolescente chegou no pronto-socorro dessa maneira: qualquer coisa vocês me entubam. Só que esses jovens vão voltar para casa, vão ter contato com os pais, vão ter contato com os avós, e depois que algum ente da família falece, esses mesmos jovens colocam na rede social: luto, perdi meu pai, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, nós não estamos vendo nessa desestrutura familiar o respeito e o comprometimento dos jovens perante a própria família. Que coisa, né, gente? Dá para se pensar um pouquinho, né? Eu acredito que as pessoas, eu sou assim. Você pode sair de casa, desde que você tome cuidado, né? Você não precisa fazer alarde, mas ao mesmo tempo não precisa ficar, né, tão solto assim, né? É um assunto sério, mas vamos lá. Que orientação que você daria para as mulheres que estão nos assistindo? Porque é um problema muito sério. As mulheres não podem deixar de ir ao médico, não podem deixar de fazer tratamento. E você estava falando também que as mulheres pararam de fazer quimioterapia, fazer tratamento de mama, simplesmente pararam tudo, como se nada mais importasse, né? Que se você não tem Covid, o resto não vai acontecer. Gente do céu, pelo amor de Deus, as outras doenças continuam existindo. Exatamente, as outras doenças continuam existindo e algumas, conforme nós conversamos antes, até estão aumentando, né, em relação a isso. Então, tudo bem, um Papa Nicolau normal, que sempre foi normal, paciente sem sintomas, mas também nós temos Papa Nicolau que na última consulta já deu um grau muito preocupante, um nódulo de mama que na mamografia já deu um grau muito preocupante e não houve o retorno dentro de 3 ou 6 meses como esperado para esse controle, né? Então, justifica-se pelo quê? Pela pandemia, né? Ou seja, realmente, elas ficando em casa e não procurando os cuidados e o acompanhamento do seu ginecologista, da pandemia ela pode se precaver, mas da doença de base não vai acontecer. Aquela coisa, né? Não morre de Covid, mas vai morrer de câncer, vai morrer de dengue, vai morrer de um monte de outras coisas, porque, viu, a dengue tá aí, viu, gente? Cuidado com o mosquitinho da dengue, porque ele continua, viu, voando por aí, né? E as pessoas não estão prestando muita atenção nisso, e isso é muito sério. Sim, inclusive, né? Em os hospitais capacitados,
Existe o covidário, os que são só atendidos os pacientes suspeitos de Covid. Na minha Santa Casa, onde atuo, por dia, são 150 fichas de pacientes suspeitas de Covid. E agora existe o dengário, onde são só suspeitas de dengue. Então, todas as Santas Casas preocupadas com a população, se vocês entrarem numa Santa Casa, vocês vão estar toda modificada, né? É justamente essa logística que foi reajustada em virtude de duas preocupações hoje, que é a dengue e o Covid. Então... Ai, olha, é muito triste isso tudo que está acontecendo. E, de uma certa forma, está sendo bom, porque as pessoas vão ter que aprender a lidar com um monte de coisa, né? Com o emocional, com doenças, com cuidados, tem que se prevenir, tem que se alimentar direito, tem que fazer um monte de coisa, né? Infelizmente, esse tem que existe e tem que ser feito. Mas me diz uma coisa, o que você falaria para a gente finalizar o nosso programa, para não ficar muito extenso, né? Porque assim a gente tem mais assunto e tal, né? O que você falaria? As preocupações de higiene. Se vocês forem ao supermercado, vocês vão ver que há um ano atrás, vocês não encontravam álcool gel. Hoje, nós temos à disposição álcool gel. Significa o seguinte, não é que estão produzindo mais o álcool gel, é que estão consumindo menos o álcool gel. Então, os cuidados com a higienização devem ser mantidos, mesmo aqueles que, como a mim, eu já tomei as 2 doses de vacina. Os cuidados são os mesmos, né? E a segunda notícia otimista que eu vejo, que reforçou, companheira Valéria, a importância da vacinação, né? Todas as vacinações pós-saúde estão com uma taxa de adesão muito baixa, pólio, sarampo, gripe. Só que quando for para a população inteira a vacina para o Covid, eu tenho certeza que nós vamos encontrar os postos novamente lotados para a vacinação. Ontem em Boituva havia 150 carros, filas para vacinação de idosos, ou seja, já está sendo uma procura. Quando que numa vacina para gripe para idosos, sempre falta os pacientes e sempre sobra vacinas. O otimismo que eu vejo dessa pandemia reforçou a importância da vacinação. Tudo é importante, né? E para a mulherada, o que você fala? Continue com seus exames, continue procurando seu ginecologista a nível de saúde básica ou a nível privado. Os ginecologistas estão nesses 2 campos de atuação esperando vocês. Que essa pandemia não sirva para vocês se desproteger de outras doenças ginecológicas. É importante procurar o seu ginecologista. Viu? Olha só, gente, isso é muito importante. A gente às vezes brinca, né? Mulherada, isso, aquilo, né? Ginecologista, fazer consulta através de vídeo, tudo. Mas, gente, é muito importante, é a nossa saúde. É aquela coisa, se a bonitinha não tiver perfeita, não tiver legal, o resto não vai ficar, por causa que ela sofre muito, e a gente também quando ela não está bacana, não é verdade? Justamente. Então, e outra coisa, se vocês gostam dos seus filhos, se você está grávida, tem que procurar o ginecologista, tem que fazer o pré-natal, tem que fazer todos os exames, pelo menos uma vez por mês. Se é de alto risco, pelo amor de Deus, porque se você não faz, pode dar problema no neném e você vai sofrer pelo resto da vida e vai se culpar pelo resto da vida. É isso que as pessoas não entendem, né? É aquela coisa, cuida, porque se você não cuida, sofre, né? O que não cuida, remediado está, e nem sempre existe remédio para algumas coisas que acontecem. Justas palavras, companheira Valéria. Não é verdade? Perfeito. Então, olha, nossa, é muito bacana. Dia 8, Dia Internacional, mas como é a semana do Dia Internacional, meninas, um feliz Dia Internacional da Mulher. Para nós, parabéns pelo programa e parabéns para você, porque foi através de vocês e por causa de vocês que eu estou aqui, né? Que nós estamos aqui, né, Paulo? Todo mês falando sobre assuntos interessantes, sobre coisas importantes para as mulheres e para os meninos também, porque muitas vezes os meninos têm que também se cuidar, porque senão o que acontece, né? Tem que cuidar do bonitinho, porque a bonitinha precisa do bonitinho, bonitinho. Não é verdade? É isso aí. E é dia 14, né? Dia 12. E dia 12, ó, sexta-feira a gente vai tudo lá na casa dele comer bolo verde.
Beijo para vocês. Muito obrigado. Muito Tchau, obrigado. gente. Uma boa semana e até a semana que vem com um assunto muito bom. Tchau. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para conhecer a nossa cozinha Sabores da Vida na sexta-feira. Não deixe de conferir nossa receita que está deliciosa. Toda sexta-feira na TV Marte, esperamos por vocês. Até breve, um beijo no coração.